Para quem tem filhos, nessa época do ano já é preciso ir pensando no uniforme escolar, na compra do material. Nós mostramos aqui no Comunidade pais que começaram as compras já antes do Natal para tentar economizar. Mas para quem vai comprar agora, nos próximos dias, a psicopedagoga Maria Carolina Lolli vai trazer dicas importantes. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Feliz Ano Novo, né? Pois é, feliz Ano Novo. Bom, criança e pais dentro da loja na hora de comprar material escolar, é uma boa? Não é uma boa combinação, né? Na hora de comprar o material escolar é bom, é melhor que os pais o façam sozinhos, sem a presença dos filhos. Porque criança tem aquela coisa do não tenho limite, não sei quanto vale o dinheiro, vou querer tudo que eu vi lá na loja, né? Então, se o pai for comedido, né, e não quiser gastar tanto, é melhor que faça essas compras sozinho. E aí dá para negociar de alguma forma para, né, não levar a criança? Então, o que a gente costuma falar é assim, às vezes o pai chega em casa com a surpresa, olha, já comprei o seu material da escola, vamos ver quanta coisa legal que eu comprei para você? Porque se você fica criando aquela expectativa, como as outras expectativas que a gente cria, né, no decorrer do ano para a criança, é ruim, porque ela fica imaginando, olha, então eu vou comprar o material escolar, então eu vou comprar tal coisa, eu vou comprar tal coisa, eu vou comprar tal coisa. Se você chega com a surpresa e você surpreende a criança com o kit já pronto, ela vai achar que aquilo é a melhor coisa que podia ter feito. Até porque ela não viu as outras opções, né? E daí, só que acontece que tem algumas famílias que passam uma semana, 15 dias falando, olha, tal dia a gente vai comprar seu material escolar. Que caneta que você vai querer? Que caderno que você vai querer? A gente não faz esse tipo de comentário, porque aquilo que você chegar ali vai ser a surpresa para a criança naquele momento. Agora, a partir de que idade dá para tentar levar e já ir ensinando o que pode, o que não pode? Isso depende muito do tipo de educação que você dá para o seu filho em casa. Tem crianças que não têm limite de nada, né? Aí depende da situação financeira da família, depende daquilo que os pais querem comprar para os filhos ou não, né? A partir dos 7 anos de idade, a criança já tem condição de entender o que é certo e errado. No entanto, a partir dos 7 anos, eles têm a coleção como uma meta de vida. Então, se eu quero colecionar, eu vou precisar de um lápis de cada. Se eu quero colecionar, eu vou precisar de um caderno de cada um. Então, a partir dos 7 anos, apesar da criança já entender isso, tem essa história das coleções, que é um ponto fraco ali para as crianças de 7 até 9 anos. Então, a partir dos 10, dá para começar a falar assim, a gente tem tanto para gastar. Isso. Tenho tanto para gastar. Não posso gastar nem R$10 a mais, nem R$5 a mais. Aí já é mais fácil de conversar, né? Então, até esse período é um pouco complexo, isso justamente por conta das coleções. E é um pouco difícil também, nessa época, né, até os 9 anos, você tentar reaproveitar coisas do ano passado. Porque a criança vai querer o novo, porque eu já tenho do ano passado. Então, o do ano passado eu uso em casa. E o novo eu vou usar na escola. É aquela coisa de tentar ter mais coisas. E aí, existe alguma forma de se negociar isso com a criança? Pois dizendo, seu lápis ainda está bom, o seu estojo, então, sua mochila, né? A mochila que dura mais. Isso, a mochila dura mais. Geralmente, a gente fala para os pais ter esse cuidado de sempre estar falando, olha, cuida bem do seu material, cuida bem da sua mochila, porque o ano que vem você vai precisar ir com ela de novo. Agora, não tem como a gente exigir que a criança aceite isso se o material estiver muito velho, né? Existem algumas escolas que devolvem o material que não foi utilizado. Cola, tesouras, as réguas, até o material de educação artística, de artes, né, que é o giz de cera, que às vezes a criança não utiliza. Então, se você pega esse material no momento em que você recebeu ali no final do ano, e guarda isso, não mostra para a criança que existe esse material em casa, é mais fácil de se conversar, justamente porque a criança ela não está preparada para receber uma coisa que já foi usada e ela tem que aceitar que esse ano eu vou ter que usar um negócio que já foi usado. Ela não sabe que não foi usado, né? Mas dá para reaproveitar ali. Outra coisa que a gente precisa ter em mente na preparação do material escolar é observar a faixa etária e observar as especificações que a escola pede ali na lista de materiais. O lápis, por exemplo. Existe um lápis mais grosso e existe o lápis mais fino normal, aquele que a gente tem. Não é recomendado para as crianças de até 5 anos de idade que elas utilizem esse lápis mais fino, por conta da coordenação motora. Só que esses lápis mais grossos, né, eles são mais simples, bem mais simples do que esses outros, mais fininhos, né? Então, a criança, às vezes, ela prefere ter o lápis mais fino justamente por tudo aquilo que ela oferece de diferente, né, que esses materiais oferecem. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado nesse sentido. Então, se a escola pedir um caderno grande, ou se não se pede um caderno quadriculado de matemática, né, de aritmética,
Às vezes você não encontra com aquela capa que você gostaria, às vezes você não encontra com capa dura, né? Então, assim, se a escola fez certa objeção a determinado material, siga as recomendações da escola, que com certeza vai ser melhor para o seu filho. Agora, tem aquela preocupação também que muitos pais reclamam, de escolas pedirem produtos diferentes do que os usados na sala de aula, por exemplo. Como fazer nesses casos? Aí é bom a gente conversar com a equipe pedagógica da escola, perguntar para que isso vai ser utilizado, se realmente isso faz parte do material didático que vai ser utilizado na escola, se a criança vai utilizar esse material para atividades pedagógicas. Se não for utilizado para esse fim, os pais eles não deveriam comprar isso. No entanto, algumas escolas públicas, por conta da verba que é reduzida, elas pedem esses auxílios para os familiares, né, para ajudar, por exemplo, comprar copo descartável, que são materiais que serão utilizados ao decorrer do ano, não só pelas crianças, mas também pelos funcionários. Então, aí cabe o discernimento de cada um, né? Assim, se eu posso contribuir, por que não? E assim, quando já é mais adolescente, tem aquelas coisas da moda. Quando criança também, mas quando adolescente ainda tem as coisas mais da moda. Como negociar com essa moçadinha aí? Aí complica mais ainda, porque geralmente essas coisas da moda são as coisas mais caras, né? Então, a dica que eu dou nesse sentido é porque não existe só o material escolar que precisa ser comprado. Preciso comprar tênis, preciso comprar uniforme, preciso comprar um monte de coisa, não é? Então, você fala assim, olha, não vou poder comprar essa mochila. Você escolhe, ou você quer a mochila ou você quer tal tênis. Então, esse tipo de troca para a mesma finalidade pode ser sadia nessa faixa etária, então, a partir dos 12 anos. E um outro problema, por exemplo, a criança, sei lá, comprou uma caixa de lápis de 24 e aí o coleguinha tem uma de 72, nem sei se tem, mas assim, aquela caixa gigante. Como trabalhar isso, já quando começarem as aulas, porque ela só vai ter contato nesse momento, como negociar, ou como trabalhar, ou como falar para a criança, o que dá para fazer aí? Então, o melhor de tudo é você pegar a lista de materiais do seu filho e jogar aberto com ele, principalmente se ele já tem noção de leitura, né? Então, se você chega com ele e fala, vamos ler o que estava escrito na lista de materiais. Olha, na lista de materiais está pedindo um estojo de 12 cores de lápis de cor, certo? Qual que é o que eu comprei para você? De 12 cores, tá certo? Tá certo, acabou o assunto. Se o seu amigo quis comprar uma de 24, uma de 36, uma de 48, perfeito, legal para ele, mas ele não vai utilizar, porque geralmente o que se pede na lista de material é o que a gente utiliza com as atividades pedagógicas, é o que a gente utiliza nas atividades do cotidiano da escola, né? Então, o supérfluo, né, aquilo que é demais, pode atrapalhar nesse sentido. Às vezes a criança quer utilizar muita coisa, quer usar daquilo para se mostrar mesmo, se fazer de superior, quando, na verdade, a preocupação da escola não é essa, né? A preocupação da escola é o avanço cognitivo, é o desenvolvimento cognitivo, então, por isso que a gente precisa ser comedido na hora de comprar o material e ter isso em mente. Às vezes, eu consigo comprar uma caixa de lápis de cor de 100 cores, né? Mas o meu filho vai conseguir utilizar tudo isso na sala de aula? Isso vai ser bom para o desenvolvimento dele ou vai atrapalhá-lo? Quer dizer, né? Tem que partir dos pais, mesmo que tenha dinheiro sobrando, com certeza. Tem que pensar nisso. E se você tem o dinheiro sobrando para comprar isso, ótimo, compre, mas não faça com que o seu filho leve para a sala de aula. Deixe esse material em casa para fazer as atividades que surgem de tarefa depois. Me veio uma coisa agora, de alguma forma, isso já é até um incentivo a essa coisa horrível que está hoje de ostentação? Com certeza, todas as coisas, né? Tudo que é demais da conta, as crianças utilizam. E as crianças, elas não têm esse discernimento, o que é certo, o que é errado, totalmente bem formado. E é em casa, até os 10 anos de idade, que a gente consegue construir a personalidade da criança. Então, se em casa ela tem esse lado incentivado, essa coisa de ostentar, de mostrar que eu sou melhor, não sei o quê, isso vai ser um comportamento que essa criança vai exercer no seu dia a dia. E depois fica ruim. Fica ruim não só para essa criança, né, mas também para as outras pessoas. E o pior disso tudo são as relações de amizade que essa criança vai passar a ter, né, no decorrer do ano letivo. Essas relações de amizade elas podem ser muito prejudiciais para a criança. É nesse sentido que surge o bullying. Então, tudo que é ruim surge, geralmente, de coisas que a gente incentiva em casa, até mesmo sem
sem ter muita noção disso. Quer agradar a criança, isso, a gente né? quer agradar dar o melhor para ela e acaba, na verdade, gerando um problemão. Isso, então a gente precisa ser bastante comedido, principalmente quando você vai lidar com outras crianças com as quais a gente não conhece a relação socioeconômica, né? A gente não conhece a situação dessa família, né? Então é importante pensar nisso. E, geralmente, aquilo que está escrito na lista de material, aquilo que a escola pede, será o que o seu filho precisa. Às vezes, a gente não tem dinheiro, às vezes a escola pede uma caixa de lápis de cor de 24 cores e você não tem condição de comprar essa caixa de lápis de cor. Aí é um pouco complexo, que a gente precisa fazer esse esforço para comprar, né? Porque se está sendo pedido, a criança vai utilizar, né? Se você não tem isso, então conversa com a professora, fala, olha, agora eu não consegui, mas pode ser que depois eu consiga. E daí você vai falando também com o seu filho, explicando isso, né? É importante a gente, desde muito cedo, conversar muito com as crianças sobre aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode. O supérfluo, o exagerado na lista de materiais, também é um assunto que deve ser debatido em casa, né? E é importante que a escola seja muito precisa na hora de pedir os itens também. Sim, mas elas são. Geralmente, assim, é bem detalhado. Tem escola, inclusive, que pede que o caderno seja vermelho, ou azul, ou amarelo, para não acontecer esses tipos de problema. Porque, às vezes, a criança compra um caderno cuja folha é inteira desenhada, colorida, e o outro aparece com um caderno todo mole lá, né? Então, as escolas elas têm pedido, na lista de material, assim, olha, eu quero 5 cadernos de capa dura verde, 5 cadernos de capa dura amarelo, para não acontecer esse tipo de problema. Agora, a gente sabe que isso é muito bom, que algumas escolas particulares dão bolsas de estudo para crianças, né? E isso é super importante. Como lidar, às vezes, com a situação, por exemplo, da criança que conseguiu a bolsa e não vai ter, de repente, um produto muito parecido com o do coleguinha, que, de alguma forma, vai ser melhor ou mais? A situação da bolsa, né, é muito importante essa questão, né, dessa inclusão, que a gente inclua todas as pessoas, consiga dar para todas as pessoas as mesmas oportunidades. No entanto, a gente sempre fala assim, quando a diferença é muito grande, a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, se eu não tenho condição de comprar a lista do material que foi pedido na escola, que meu filho tenha bolsa, então eu já preciso me preocupar um pouco mais. Porque durante o ano letivo, virão outros materiais que deverão ser comprados, né? E que o seu filho pode, então, sofrer algum tipo de bullying, entre aspas, aí, porque ele não consegue ter esse tipo de material. Então, assim, ganhei uma bolsa, ótimo. Então, faça o esforço para você manter, pelo menos, o material do seu filho, né? Porque se você não dá o material, ele não terá condição de acompanhar os outros alunos. Então, essa que é a importância da gente conversar bem com a família, né? No momento de dar a bolsa, de pedir a bolsa, a pessoa precisa ter essa consciência. Vou ganhar a bolsa, no entanto, eu preciso oferecer para essa criança condição de igualdade ali entre os outros alunos. A gente pode dizer que, nesse caso, se os pais não conseguirem acompanhar, né, essa lista... É ruim para a criança. Porque... mas é melhor pensar, de repente, em não aceitar essa bolsa? Sim, é melhor. Porque, por mais que seja bom, né, para o desenvolvimento cognitivo, a criança estar numa escola que ofereça muitas coisas além daquilo que a gente conseguiria dar normalmente, eu preciso pensar assim, olha, na minha casa, eu vou ter condição de ofertar aquilo que a escola vai pedir? Eu vou ter condição de dar uniforme? Porque daí a escola vai exigir uniforme. O uniforme é caríssimo, né? Então, a gente precisa ter em mente essas necessidades. Se você conseguir manter isso, ótimo, vai em frente. Se não, pense que o seu filho é que vai sofrer. Porque, assim, às vezes a escola pede um trabalho que você precisa gastar R$100 para fazer uma maquete. Então, e eles pedem isso. Se você não faz o trabalho, seu filho vai passar por uma situação constrangedora, porque ele não vai conseguir fazer determinado trabalho. Vai ficar prejudicado. E vai ser prejudicado. Quando a gente fala da questão da afetividade, quando eu me refiro à afetividade, eu me refiro também à questão de um aluno tirar sarro do outro, eu ficar envergonhado porque o meu tênis está velho. Então, tudo isso interfere na condição, no sucesso da aprendizagem de uma criança. Principalmente se essa criança tem até 12 anos, né, ou 10 anos ali, e se essa criança ela tem um problema de aceitar as coisas. Sabe aquela criança que guarda tudo para ela? Então, isso a gente precisa tomar cuidado. Eu preciso saber, todo mundo conhece o filho que tem, né? Então, você precisa conversar com seu filho, ver se ele está preparado para isso ou não. Se não, é melhor que a gente tente ali, da maneira que, né, indo do jeito que
quitar e depois, se melhorar a situação, é claro, a gente tenta de novo. Muito obrigada pela participação mais uma vez.